Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo, e o tema do programa de hoje são as estatísticas mentirosas. Vamos usar a palavra forte. As estatísticas mentirosas com relação ao aborto. Eu havia preparado esse programa somente para mostrar as estatísticas como elas foram apresentadas de forma errada nesses últimos dias por várias personalidades importantes, inclusive pela própria doutora Débora Diniz, que apresentou essas estatísticas no Fantástico. Mas o que acontece é que há 2 dias atrás, 17 de dezembro, surgiu mais um exemplo clamoroso desse tipo de absurdo estatístico. Ou seja, eles forjam números falsos para criar um problema falso e fazer com que a legalização do aborto seja uma absurda solução para o problema. E nós estamos tratando aqui de um artigo que foi publicado no dia 17 pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, cujo autor do artigo é Lígia Formenti, e ela diz no headline, no título do seu artigo: diariamente 4 mulheres morrem nos hospitais por complicações do aborto. Veja, poderia simplesmente você dizer, mas padre, para que dar tanta importância para esse artigo? Bom, o fato é o seguinte, é que é evidente que esse artigo aqui foi orquestrado. E é evidente que isso daqui foi pago para ser publicado ao mesmo tempo, simultaneamente, em centenas de meios de comunicação. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, só escreve aí esse título: diariamente 4 mulheres morrem. Só isso. E você vai encontrar que no momento, atualmente, este artigo foi reproduzido pelo menos por 60 sites diferentes. É isso mesmo. 60 sites diferentes, de repente, estão publicando o mesmo artigo, a mesma mentira, para criar essa impressão de consenso. Todos estão de acordo que o aborto precisa ser legalizado no Brasil porque é um problema de saúde pública. E por que é um problema de saúde pública? Vejam que coisa clamorosa que está aqui. É até de deixar a gente preocupado. Números do Ministério da Saúde mostram que só internações por complicações em razão de interrupção de gravidez chegam a 123.312 em 2016. Até aqui, a notícia ela não é mentirosa, porque está dizendo assim, complicações em razão de interrupção de gravidez. Porque de fato, nós sabemos que por ano, existem internações por aborto natural e por aborto provocado, cerca de umas 200 mil internações. Essa é a estatística, mas ela vem caindo. Ela vem caindo ao longo do tempo. Ela coloca aqui que em 2015, os números foram diferentes, mas foram um pouquinho maiores, e que é o mesmo padrão que está acontecendo. Mas a gente sabe disso já há anos. Nós, Provida, sabemos há muitos anos que, de fato, cerca de 200 mil mulheres são internadas todos os anos por questões de aborto. Mas o que acontece é o seguinte: somente 1/4, ou seja, em cada 4 destes abortos é aborto provocado. O que existem são abortos naturais, abortos espontâneos, por causas várias. E isso daqui, uma pesquisa
para nós muito clara, nós iremos ver a seu tempo. Por enquanto, vejam só, até aqui, né, a coisa parece bombástica, mas é que ela não faz a distinção entre interrupção de gravidez. Interrupção de gravidez é aqui uma coisa genérica, mas existe a interrupção de gravidez provocada e a interrupção de gravidez por causas naturais. Pois bem, mas aí vem a tragédia da mentira. Ela diz assim: o Brasil registra uma média de 4 mortes por dia de mulheres que buscam socorro nos hospitais por complicações de aborto. Isso aqui é totalmente falso. Isso é absolutamente falso. Até setembro foram 1.215 mortes e os registros de 2015 têm padrão semelhante. De janeiro a dezembro houve 1.667 relatos de mulheres que morreram depois de dar entrada em hospitais com complicações relacionadas à interrupção da gravidez. Ou seja, o que ela está dizendo é que morre, está no título inclusive, morre 4 mulheres por dia por causa de aborto. Isto é uma mentira deslavada. E como é que a gente mostra que isto é uma mentira deslavada? Mas, padre, ela está dizendo que ela tem informações do governo. Sim, mas as informações do governo, as verdadeiras informações do governo são outras. É que ela está pegando o número das mortes de mulheres por causa de gravidez, parto e puerpério. Ou seja, durante esses períodos aqui, não por causa, durante o período de gravidez, se você juntar tudo, gravidez, parto e puerpério, todas as mulheres que morrem no Brasil têm esse número. Ou seja, porque de fato é esse o número que nós encontramos no SUS. Veja, ela está dizendo que ela teve acesso a números internos do Ministério da Saúde. Nós, pobres mortais, só temos acesso a esses números até 2014. Não temos acesso aos números de 2015 e 2016, como ela teve, porque ela foi lá no Ministério. Mas nós na internet podemos ver isso. Se você for lá no DataSUS, né, e você fizer a pesquisa, é muito fácil de fazer essa pesquisa. Está aqui os dados de mortes, né, de mulheres no ano de 2014, que é a última informação que está publicada para acesso do público em geral, né? Está aqui. Mortes por gravidez, na gravidez, no parto e no puerpério, né? Morte materna obstétrica direta e morte materna obstétrica indireta. São as causas diretas ou causas indiretas. Somando tudo, nós temos 1.705 mortes em 2014. Ou seja, o número bate com aquilo que ela está dizendo. Ou seja, ela está pegando o número de mortes de mulheres em geral por todas as causas possíveis e imagináveis e dizendo que são mulheres que morreram por causa do aborto, para dar uma ideia de alarme, uma ideia de urgência. Mas se você for no próprio DataSUS e for ver e fizer a pesquisa direitinho com relação ao aborto, você irá encontrar que no mesmo período em que morreram 1.700 e tantas mulheres, morreram somente 82 por complicações devidas a aborto provocado. Esse é o tamanho da mentira. Ou seja, 82 mulheres. E mesmo assim, aqui ainda daria para filtrar mais ainda, mas eu estou dando um número bruto. Tá? Nós estamos falando de um alarde de 1.700 para 82. E é este tipo de alarmismo estatístico, para quê? Para criar um problema e dizer que o problema de saúde pública no Brasil, né, é sério com relação às mulheres que morrem por causa de gravidez,
parto e puerpério, isso é verdade, é verdade. É um problema de saúde pública, porque 1.700 mortes é um problema de saúde pública, mas não é o aborto que faz isso. O que causa uma das principais causas dessas 1.700 mortes em 2014 e provavelmente essas mortes que ela está dizendo aqui, as 1.200 desse ano até agora, até setembro, e as 1.600 do ano anterior, é provavelmente simplesmente uma coisa muito simples. A falta de acesso das mulheres ao sistema de saúde no tempo oportuno. Ou seja, as mulheres têm acesso ao SUS, mas um número considerável não tem acesso ao SUS no tempo oportuno. Ou seja, as mulheres, né, quando se dá a intercorrência, que ela precisa de uma intervenção médica, ela tem que esperar. Até que finalmente é tarde e a mulher morre. Então, ao invés, se estas pessoas estivessem realmente preocupadas com as mulheres, elas estariam não fazendo campanha para o aborto, mas estariam preocupadas com o sistema de saúde no Brasil. Então, isso é um alarmismo que não tem o mínimo cabimento. Então, de repente, nós temos aqui milhões de brasileiros tendo acesso na internet, né, a esses dados absurdamente falsos e dizendo, é verdade, olha só, morrem 1.600 mulheres por causa do aborto, então nós precisamos tomar uma providência, porque é um problema de saúde pública. Não, não é um problema de saúde pública. O aborto não é um problema de saúde pública. O aborto é um problema de intervenção de fundações internacionais no nosso país. Dizemos, precisamos agora provar a coisa. Ora, o que acontece? O que acontece é o seguinte: qual é o verdadeiro número de abortos no nosso país? Isso nós podemos calcular e eu vou fazer aqui o cálculo com você. As pessoas que já tiveram acesso, né, às palestras da Isabella Mantovani, que é especialista em saúde pública, ela já desmascarou essa farsa, né, já há muito tempo e é muito conhecida, né, a estatística que ela apresenta e a estatística verdadeira. Mas se você ainda não teve acesso, eu vou repetir aqui para você. Veja só. Durante um certo tempo, as pessoas que são a favor da liberação do aborto no nosso país alardearam que no Brasil existe 1,5 milhão de abortos. Então, essa cifra aqui, como é que eles obtiveram essa cifra? De 1,5 milhão, segundo uns institutos, ou 1 milhão, né? Tanto faz. Como é que eles obtiveram essa cifra? Eles obtiveram essa cifra, né, através de um cálculo completamente absurdo. Um cálculo que é feito pela Fundação Alan Guttmacher, que é simplesmente uma fundação ligada à maior internacional de aborto do mundo, a IPPF, né? International Planned Parenthood Foundation. Isso daí, ela é dona de 20% das clínicas de aborto dos Estados Unidos e de muitas clínicas de aborto no mundo inteiro. Não é? Ora, é gente claramente engajada na liberação do aborto. E como eles fazem, não é, o cálculo? Chegam a esse número? Chegam a esse número através da multiplicação do número de internações por causa de aborto, que é aquele primeiro número que nós encontramos no artigo que foi publicado recentemente. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo do número de abortos no Brasil. Veja só, o artigo do Estadão diz o seguinte, são os dados que eles estão apresentando aqui recentes, né?
Então, ele diz que no ano de 2016, até agora, foram 123 mil intercorrências, mulheres que foram internadas por causa de interrupção de gravidez. Eles colocam, inclusive, até um gráfico. E o ano passado, 2015, para ter o cálculo de um ano fechado, nós até agradecemos o artigo do Estadão, porque nos coloca diante de estatísticas recentes que nós não tínhamos acesso, né? Porque nós só tínhamos acesso até 2014. Eles estão publicando aqui para nós 2015. Veja só, 2015 eles dizem que foram internadas 192.824 mulheres por causa da complicações por causa de aborto. E esse número é real. Esse número é real. Nós poderíamos, para facilitar o nosso cálculo aqui, podemos até aumentar o número. Vamos, né, arredondar para facilitar o nosso cálculo e arredondar para 200 mil internações por complicação de aborto. Ora, o que fazem os institutos como o Alan Guttmacher, ligado ao IPPF, ou o IPAS, que é também uma multinacional do aborto? O que é que eles fazem? Eles pegam esse número aqui e multiplicam por 5 ou multiplicam por 6 para chegar àquela cifra de 1 milhão ou de 1,5 milhão de abortos. Só que acontece que isso daqui é totalmente irreal. Por quê? Porque não é este o cálculo. Segundo uma famosa pesquisa, que inclusive foi usada pela Débora Diniz no recente programa do Fantástico. Segundo uma pesquisa que você tem aí, se você quiser, pode baixar aí o PDF dessa pesquisa, feita pela Anis, né? Pela Débora Diniz, o artigo é escrito pela Débora Diniz e o Marcelo Medeiros. Segundo esta pesquisa da Anis, eles chegaram à seguinte conclusão, que de cada aborto provocado, então estamos falando aqui do aborto provocado, não o aborto natural, não outros tipos de aborto por complicações de doenças, etc. Não, o aborto, a mulher que diz, eu não quero esta criança, eu vou provocar o aborto, né? Vou procurar uma clínica clandestina, ou vou tomar um medicamento abortivo. Pois bem, de cada 2 abortos, a pesquisa da Débora Diniz chegou à conclusão de que cada 2 abortos resulta uma internação. Então, aqui nós temos uma base de cálculo, né? Porque esta pesquisa ela foi bem feita. Foi bem feita neste aspecto de que eles fizeram a pesquisa através de urnas em que a mulher podia colocar lá o resultado das suas respostas sem assinar, sem se comprometer. Então ela tinha liberdade para colocar as suas respostas. E eles chegaram a conclusões de que de cada 2 abortos, cada 2 mulheres que provocaram o aborto, portanto, aborto ilegal, que no nosso país é crime, uma delas teve que ser internada. E esse dado parece bastante corresponde à verdade dos fatos. Então, a partir disso, como é que nós podemos calcular o número de abortos no nosso país? Ora, nós, Provida, fizemos uma pesquisa nos vários médicos, né, em vários lugares, várias grandes cidades, grandes hospitais do serviço público, e chegamos à conclusão, né, por testemunho dos próprios médicos, que do número total de abortos, somente 25%
são abortos provocados e 75% são abortos naturais, que aconteceram por várias razões. Como que os médicos sabem disso? Ora, os médicos sabem disso porque eles acompanham as gestantes, não é? Ou seja, os obstetras estão lá, veem a mulher lutando para manter a criança, aí acontece um sangramento, o médico receita alguns medicamentos, repouso, etc. Vem a luta da mulher para manter a criança e, no entanto, infelizmente, não é? Algumas crianças morrem por causas naturais, por doenças da mãe ou por situações várias e diversas. Muito bem. Esses abortos naturais, é evidente, não são os abortos que nós estamos procurando para fazer a estatística dos abortos provocados no Brasil. Então, se nós temos que dessas 200 mil internações, somente, não é, 25% são por aborto provocado, nós chegamos então à conclusão, basta fazer o cálculo, que 50 mil são as internações que resultam do aborto provocado. Ora, a Anis descobriu que de cada 2 abortos, uma internação. Se eu tenho 50 mil internações, então é fácil. O número de abortos no Brasil é 100 mil. Pronto, e acabou. E não tem como fugir desta conclusão. Esse é o verdadeiro número de abortos no Brasil. E não 1 milhão ou 1,5 milhão. E é importante que as pessoas saibam, não é, que isso daqui é uma realidade que está baseada, não é, em números sólidos e concretos. Ou seja, os números do DataSUS, o DataSUS nos diz que existem cerca de 200 mil internações por aborto. Mas a experiência dos médicos também nos diz que destes abortos, de cada 4 abortos, somente 1 é natural e 3, somente 1 é provocado e 3 são naturais. Então nós chegamos ao fato de que 50 mil internações foram por causa de aborto provocado. Se de cada 2, 1 interna, nós temos agora o número de 100 mil. E esse é o número do Brasil, ou seja, é um número 10 vezes menor do que aquilo que se alardeava. E esse é um número verdadeiro, que se falava de 1 milhão. O que é interessante notar é que a própria Débora Diniz, não é, no programa do Fantástico, mudou essa estatística que sempre se alardeava que era 1 milhão, que era 1,5 milhão, era 1 milhão, era 1,5 milhão. Agora ela apresenta como sendo meio milhão, 500 mil. Mesmo assim, é 5 vezes maior do que o número real. Como ela chegou a esta conclusão, nós não fazemos a mínima ideia, porque se o número de internações são 200 mil, e ela mesma chegou à conclusão na pesquisa dela, não é, de que de cada internação são 2 abortos, o número máximo ao qual ela poderia ter chegado seria 400 mil, se todas essas internações fossem por aborto provocado, mas não foram, é impossível que sejam, porque existem os abortos naturais. Então, o número máximo. Então, veja, existe uma profunda incoerência. Olhando a reportagem do Fantástico e lendo a pesquisa da Débora Diniz, a gente vê umas discrepâncias, umas incongruências com os números que são apresentados. Eu não sei como é possível que ela não seja fiel à própria pesquisa que ela fez e que foi premiada internacionalmente por causa dessa pesquisa. Por exemplo, ela diz que 1 em cada 5 brasileiras já fizeram aborto. Mas, da pesquisa que ela fez, 1 em cada 7 mulheres pesquisadas já fizeram aborto.
Veja, uma coisa é você pegar o número de mulheres que fizeram aborto comprovadamente e estatisticamente, naquele universo das mulheres que fizeram aborto comprovadamente, deduzir que de cada 2, uma é internada. Isso é uma estatística que a gente pode aceitar. Mas você agora, de uma amostragem de 2.000 mulheres somente, deduzir a situação do aborto na vida de milhões de brasileiras é um pouco arriscado, né? O que ela pode dizer é que de uma de cada 7 mulheres pesquisadas, né? De cada 7 mulheres pesquisadas, uma abortou. Mas não dá para estender isso ao público brasileiro como um todo. Mas existe uma outra coisa interessante que a gente pode deduzir dessa pesquisa da Débora Diniz, que é o seguinte: olhando os números que ela apresenta, se vê com toda clareza que o número de abortos está diminuindo nas mais jovens. Ou seja, se praticava aborto mais, né, no passado, e agora se pratica menos, e isso corresponde perfeitamente ao número de curetagens e internações que nós temos acompanhado, e aquilo que é também as pesquisas de opinião com relação ao brasileiro. Por quê? Porque os brasileiros, com o passar do tempo, cada vez mais solidamente é contrário ao aborto, né? E isso é uma coisa assim que não dá para contestar, né? As pesquisas mostram com muita clareza, né, que mais de 90% dos brasileiros é contrário ao aborto, e não somente a opinião do brasileiro é maciçamente pró-vida, como também a prática do aborto tem caído dia a dia, e o que se estima também pelo número de curetagens que vem caindo é que essa prática vai realmente diminuindo no nosso país, graças a Deus. Mas, infelizmente, as organizações internacionais, as fundações internacionais, como a Fundação MacArthur, que financiou os estudos da Débora Diniz, como a Fundação Ford, que financiou filmes que a Débora Diniz fez, né? Essas fundações internacionais, elas querem realmente intervir no nosso país e fazer de tudo para que o Brasil aceite goela abaixo, né, a realidade do aborto. E para isso se servem de números mentirosos, de números alarmistas que não correspondem absolutamente à realidade. Então aqui nós precisamos, né, realmente fazer todo o possível para esclarecer à população brasileira que nós estamos sendo manipulados. Isso, gente, aqui é manipulação. Isso é manipulação de massa, né? A mídia quer manipular o brasileiro. Por quê? Porque eles sabem que se o brasileiro é contra o aborto, ele pelo menos irá se compadecer da situação da mulher que morre por causa do aborto. Então eles vão e fazem, né? Primeiro aumentam o número do aborto, né? Mostram para as pessoas que é um número enorme de mulheres que faz aborto, maior do que aquilo que realmente é, na verdade, e que é um número enorme de mulheres que morrem, e extrapolando todas as estatísticas. Isso simplesmente para colocar aquela compaixão do povo brasileiro a favor deles. E então vem a grande solução. E qual é a grande solução que é apresentada por eles? A grande solução que é apresentada é a seguinte: nos países onde o aborto é legalizado, magicamente, o número de abortos diminui. Será que isso é verdade? Para desmentir esta farsa, mais uma farsa da estatística alarmista e que tenta manipular e manobrar o povo,
nós iremos ver depois de um pequeno intervalo. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já para falar se o aborto diminui ou não o número, a legalização do aborto diminui ou não o número de abortos no nosso país. Até já. Nós retornamos então com o nosso programa a respeito dos números do aborto. E antes de chamar o intervalo, eu estava falando com vocês a respeito de uma argumentação, de uma falácia muito comum com relação àqueles que querem legalizar o aborto no Brasil. Ou seja, veja em que consiste a lógica da coisa. Se a gente entender a lógica, a gente vai entender por que é que eles insistem nessa falácia. Em primeiro lugar, eles sabem que o brasileiro é pró-vida e decididamente contra o aborto. Então, eles mentem e dizem o quê? Não, mas eu sou contra o aborto, ninguém é a favor do aborto. Mas, se o aborto for legalizado, isso é um fato. Se o aborto for legalizado, você vai ver, vai diminuir o número de abortos no nosso país. Então, você que é pró-vida, você que quer diminuir o número de abortos, o que é que você vai fazer? Você vai lutar conosco para descriminalizar o aborto. Porque eis aí, se você descriminalizar o aborto como um passe de mágica, com a varinha de condão, o número de abortos vai diminuir. Porque isso é um dado estatístico curioso e você precisa saber disso. Nós queremos que você conheça isso. Bom, isto é uma falácia que não tem cabimento e que não se sustenta historicamente. Não é? Nós podemos pegar um dado, né, que é muito claro, e quem quiser mais dados estatísticos com relação a isso, eu aconselho vocês a verem os vídeos da Isabella Mantovani, mas também vocês vão encontrar aí à disposição o PowerPoint, a apresentação PowerPoint com todos esses números e esses dados que eu estou colocando aqui, que está sendo colocado pela nossa equipe aí para quem quiser fazer o download. É o PowerPoint feito pela própria Isabella Mantovani, que ela usou em alguma dessas apresentações e que estava aí disponível na internet. E eu peguei, agradeço muito o trabalho da Isabella Mantovani, porque tem ajudado muito o nosso país a sair dessa falácia das estatísticas com relação ao aborto. Pois bem, nesse PowerPoint que vocês encontram aí, no slide número 18, ela começa a tratar desta realidade, né? Dessa falácia de que se legalizar vai diminuir o número de abortos, né? E o exemplo mais claro que ela coloca é o exemplo do Uruguai, que começa lá no slide número 19, e no slide número 20 ela desmascara a coisa. E como é que a gente pode desmascarar? Vejam só, no Uruguai, como aqui no Brasil, o Instituto Alan Guttmacher, o IPAS e Companhia Limitada, todo mundo fazia previsões. Quantos abortos existiam, quantos abortos eram feitos no Uruguai, não é? Clandestinamente, antes do aborto ser legalizado. Bom, eles diziam, são 50 mil abortos no Uruguai. Nossa, que número impressionante para a população do Uruguai, que é tão pequena. Aí, eles legalizaram o aborto. E quando legalizaram o aborto, em 2013, no primeiro ano, quantos abortos foram feitos? 10 vezes menos. 4 mil, cerca de 5 mil abortos. E para onde foram os outros 46 mil ou 45 mil abortos? Está vendo que exatamente a mentira é consistente, né? Ou seja, eles sempre multiplicam a coisa por 10 vezes mais. E isso só corrobora o nosso cálculo aqui do Brasil. Se eles estão falando de 1 milhão e nós estamos falando de 100 mil, é porque realmente, não somente a lógica do nosso cálculo, né, ela procede, como até mesmo a gente vê como o erro do cálculo deles é sempre o mesmo. Eles sempre multiplicam por 10 vezes mais aquilo que realmente acontece. E aí,
como é que os defensores da descriminalização do aborto explicaram essa discrepância aqui? Pois bem, está nos jornais do Uruguai, né? E a coisa é documentada, que teve gente que, com cara de pau, quando, no final do primeiro ano, 2013, de aborto legalizado, foram feitos somente 4 mil abortos, 5 mil abortos, perguntou, não era 50 mil? Cadê os outros 45 mil? E aí, com cara de pau, o sujeito chega e diz, tá vendo? Nós não falávamos para vocês que se o aborto fosse legalizado, diminuiria o número de abortos? Gente, é ridículo, porque isso é piada. Quer dizer, o Congresso passou uma lei e, de repente, porque passou a lei com a varinha de condão, 45 mil mulheres no Uruguai decidiram, agora o aborto está legalizado, então não vou abortar mais. Que lógica louca é essa? É evidente que os números eram falsos. É evidente que os números eram falaciosos. O próprio Dr. Nathanson, que era um dos grandes defensores do aborto, depois se converteu à causa pró-vida, ele diz no seu livro Aborting America, ou seja, a América que faz aborto, né, que quando eu militava a favor da descriminalização do aborto, nós sabíamos que as estatísticas eram falsas. Nós sabíamos que as estatísticas eram falaciosas. Mas nós mesmo assim continuávamos mentindo porque era a favor da nossa causa. É a confissão do próprio Dr. Nathanson. Então, as estatísticas são falsas, elas são, né, infladas 10 vezes mais e vem essa loucura dessa falácia de dizer que o número de abortos diminui quando ele é legalizado. Você vai dizer, não, padre, mas eu estou dando somente o caso do Uruguai. Bom, então vamos ver nos outros países. É isso? Então, se você seguir aí os slides da Isabela Mantovani, você vai encontrar, né, os números do aborto. Por exemplo, no Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes, né? E se fazem 100 mil abortos por ano, conforme o cálculo que nós apresentamos. Na França se fazem 200 mil abortos, mas a população da França é só de 50 milhões. Então, quer dizer que a França se faz aborto 10 vezes mais do que no Brasil. E não somente isso, a coisa está crescendo. Na Suécia, é 8 vezes mais, na Inglaterra, 4 vezes mais, no Japão, 4 vezes mais do que no Brasil. Então, é exatamente o contrário. Veja, quando foi legalizado o aborto nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um caso interessante porque são condições mais ou menos idênticas à do Brasil atual. Lá em 1973, quando o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham uma população semelhante à nossa, de 200 milhões de habitantes. E eles previam, né, as estatísticas que o próprio professor Dr. Nathanson disse que eram mentirosas, eles falavam de quê? Eles falavam de 1 milhão de abortos. E diziam, se nós legalizarmos, vai diminuir. Se nós legalizarmos, vai diminuir. Quando foi legalizado, em 1973, quantos eram os abortos? 100 mil. Ou seja, é interessante a identidade, né? Digamos assim, era a mesma população, a quantidade de abortos era a mesma e a previsão estapafúrdia deles era a mesma. Mas, legalizado o aborto, num prazo de 10 anos, o que aconteceu? Aquela previsão de 1 milhão tornou-se realidade. Em 10 anos. A legalização do aborto não diminui. Claramente, evidentemente, obviamente, a legalização do aborto não diminui a prática do aborto, só incentiva. Por quê? E por que isso? Porque quando o aborto entra numa sociedade como mentalidade, né, o aborto termina sendo
a solução que a mulher utiliza quando o seu método anticoncepcional não funciona. Então, começa-se a abortar com a mesma facilidade com que se toma uma pílula ou se usa uma camisinha. Essa é a realidade do aborto quando ele entra na mentalidade de uma sociedade. E é isso que nós não queremos que aconteça no nosso país. Por quê? Porque o brasileiro ele é contra o aborto, existe uma ingerência internacional querendo enfiar goela abaixo no brasileiro essa aprovação do aborto, e isso vai fazer com que o nosso país seja massinha de modelar, ele seja modelado por potências internacionais que não nos interessam. Onde é que está a nossa soberania? Onde é que está a nossa autodeterminação? Pois bem, para você entender como é terrível quando a mentalidade do aborto entra num país como contraceptivo, né? Nós temos o caso da Rússia. A Rússia, a média de abortos por mulheres na Rússia é de 7 a 8 abortos por mulher. Ou seja, cada mulher russa, em média, já fez na sua vida 7 a 8 abortos. E não é difícil as mulheres russas conhecerem uma amiga que já chegou a realizar 30 abortos. Ou seja, abortar na Rússia é uma coisa, é uma banalidade, é uma trivialidade como arrancar um dente, né? Diria até que é até mais comum do que arrancar um dente, porque se você arrancar 30 dentes é porque você ficou banquelo, né? O negócio aqui, né? Então a coisa é tremenda. Bom, esta realidade, ela mesma está surpreendendo pessoas que antes defendiam o aborto. Por exemplo, um dos defensores do aborto no Reino Unido, na Inglaterra, no Reino Unido, foi o Lord Steele. O Lord Steele, ele depois, né, que lá atrás, na década de 60, lutou pela legalização do aborto, agora recentemente fez declarações em que ele dizia claramente que era inaceitável que esta cultura tivesse entrado na Inglaterra, no Reino Unido, de que as pessoas estavam usando o aborto como se fossem anticoncepcionais, né? E ele lamenta, ele que batalhou, né, pela descriminalização do aborto, lamenta que se tivesse chegado a esse extremo. Mas nós, que já há muitos anos vamos estudando e observando essas coisas, nós vemos que é uma fatalidade, ou seja, uma vez que o aborto entra na cultura de um povo, aquilo lá, a vida humana, vira uma banalidade, é uma coisa assim, trata-se de uma cultura de morte mesmo. Como dizia São João Paulo II, se instala, né, naquele país uma cultura de morte. E é exatamente isso que nós não podemos permitir que aconteça no nosso país, porque seria absurdo que os nossos filhos, nossas filhas tratassem depois com banalidade a vida humana dessa maneira, como se vê, né, nesses vários países. Então, o que é que nós precisamos fazer com relação a tudo isso? Bom, em primeiro lugar, assim, para sermos bem práticos, né, é necessário que você estude esses números que foram apresentados aqui. Você tem aí algum material que eu passei para você através dessas apresentações da professora Isabela Mantovani, tem os vários vídeos dela que estão à disposição na internet, você pode digitar Isabela Mantovani e você vai ver as aulas dela e ali você estudar e estudar mesmo esses dados. E aí é necessário que, assim como os defensores da descriminalização do aborto, os defensores da cultura da morte, não é, começam a fazer esses artigos e bombardear esses falsos números em todo quanto é lugar, nós precisamos também ensinar
ao povo brasileiro quais são os verdadeiros números. Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos fazer e, se você for pensar bem, nós já estamos conseguindo, né? Por quê? Porque eles antes diziam que era 1,5 milhão. Depois, começaram a dizer que era 1 milhão. Agora, já estão dizendo que é 500 mil. E eles vão, aos poucos, vendo que a mentira não cola, né? Que a mentira não está pegando. Como escreveu o padre José Eduardo, acho que vocês já tiveram acesso, mas tem aí a equipe está colocando para vocês, este famoso post do padre José Eduardo, que ele escreveu, colocou no Facebook, está aí para você poder imprimir também. Fantástico, o show da morte. Foi um texto escrito pelo padre José Eduardo no dia 5 de dezembro de 2016, em que ele mostra, né, com toda clareza a mentira. Ou seja, o padre José Eduardo disse com toda clareza, gente, eles perceberam que a mentira de 1,5 milhão não cola mais. Estão reformulando as estatísticas, porque o negócio ficou tão absurdo, né? E é assim mesmo. A própria Sônia Correia, que é uma liderança incontestável dentro desses defensores da cultura da morte, ou seja, da descriminalização do aborto, ela mesma teve que admitir num congresso de direitos sexuais e reprodutivos que foi feito na LESP, em São Paulo, né, ela teve que admitir que a aprovação ao aborto no Brasil cai dia após dia e, portanto, também a prática, consequentemente, a prática do aborto diminui dia após dia. É evidente, os próprios números mostram isso e eles estão começando a reformular as estatísticas deles porque já não cola mais. A mentira não cola mais. Então, já estamos conseguindo mostrar isso. As pessoas, nós já estamos vendo que eles estão retrocedendo nas estatísticas falsas e mentirosas. Vamos então, né, mostrar ao povo brasileiro aquilo que realmente é verdade. Então, vocês que têm acesso à internet, né, vocês que são professores, que são educadores, têm acesso à mídia de alguma forma, no seu Facebook, etc., vocês façam, né, este apostolado da verdade. Mostrem quais são as verdadeiras estatísticas e quais são os verdadeiros números do aborto no Brasil, principalmente acabando com esse clima de alarmismo de que o aborto é um problema de saúde pública. O problema de saúde pública do Brasil é simplesmente o fato de que a pobre da gestante não tem acesso ao sistema de saúde quando ela precisa e na hora que ela precisa, né? Quando tem intercorrência, a pobre mulher, ela tem que esperar, né? E aí, quando vai ser atendida, o número de mortes de mulheres grávidas no parto e no puerpério é uma coisa assim realmente problemática no Brasil. São realmente 1.700 mulheres que morrem por ano, mas não por aborto provocado. É o número total de mortalidade materna. Número total de mortalidade materna por várias razões, inclusive o aborto provocado, mas o aborto provocado são só 82. Eu não estou aqui, vejam, eu não estou desprezando a vida dessas 82 mulheres, mas estou dizendo que esse alarmismo de números, né? Quando você diz assim, são só 82, ele diz, tá vendo? Ele despreza a vida das mulheres, porque 82, tudo bem, mas e por que você então foi e inventou um número tão maior se os números eram indiferentes, não é? Então os números não são indiferentes para esse alarmismo que se está querendo criar. Então a gente precisa realmente, decididamente, fazer com que a verdade triunfe no nosso país. E depois estejamos prontos para, no ano que vem, né, agirmos de forma decidida para continuar a nossa batalha a respeito da realidade do ativismo judiciário. Nós, graças a Deus, esse mês conseguimos uma grande vitória, conseguimos com que o projeto de lei, né,
4754 de 2016 fosse pautado na Comissão de Constituição e Justiça. Não foi votado por causa do quórum, mas, se Deus quiser, ano que vem estará lá de novo na pauta e nós iremos conseguir essa vitória para deter o ativismo judicial no nosso país. Nós não podemos desistir, temos que estar prontos para no ano que vem continuar nessa nossa batalha, tá? Então, em fevereiro e março, estejam prontos. Enquanto isso, vamos fazer esse apostolado da verdade, dizendo para as pessoas quais são os verdadeiros números e o quanto o brasileiro é contrário à descriminalização do aborto. Nós precisamos fazer valer a democracia. O povo brasileiro, em massa, é contra o aborto. Não podemos permitir, né, que um ministro do Supremo, sozinho, numa canetada, vá contra aquilo que é a vontade e a soberania do povo brasileiro. Tá bom? Então, vamos continuar nessa nossa luta, nessa nossa batalha. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.